Olá! Ao longo desta última semana, vamos abordar dois temas importantes para todos os engenheiros. O primeiro deles é ondas eletromagnéticas e o espectro eletromagnético. Essa é a primeira aula. A segunda é sobre materiais magnéticos. Vamos começar falando das ondas eletromagnéticas. Aqui estamos falando de uma grande contribuição de Maxwell. Ele publicou essa grande obra e o interesse dele, claro, era eletromagnetismo, mas deu contribuições também para outras áreas do conhecimento, né? No ano de aproximadamente 1863, houve uma grande revolução no eletromagnetismo propiciada pelos trabalhos de Maxwell. Em primeiro lugar, essa é um resultado da descoberta dele, foi a previsão de ondas eletromagnéticas. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Mas o que é mais importante é que depois de Maxwell, a óptica passou a fazer parte do eletromagnetismo, a rigor, né? Sim, óptica como uma espécie de um capítulo do eletromagnetismo. Unificação de três ciências, portanto, eletricidade, magnetismo e óptica. Também ele procurou escrever, né, 4 equações descrevendo todos os fenômenos eletromagnéticos. O fato é que Maxwell ele fez a descoberta, né, de mais um termo, né, na equação ou na lei de Ampère, né, e isso faz toda a diferença, como a gente vai ver hoje. Hertz, cerca de 25 anos depois, comprovou experimentalmente a existência de ondas eletromagnéticas numa experiência pioneira. O fato é que agora nós estamos falando de dois tipos de indução. Em primeiro lugar, um campo magnético variando com o tempo dá lugar a um campo elétrico, descoberto por Faraday, essa lei. A gente escreve assim. Agora, a descoberta de Maxwell é o contrário dessa. Claro. Por quê? Aqui nós temos uma coisa curiosa. É que a variação de um campo elétrico com o tempo dá lugar a um campo magnético cujo rotacional, né? Veja, o rotacional de B é 1 sobre C, C é a velocidade da luz ao quadrado, depois a gente descobriu isso, ou melhor, Maxwell descobriu isso, né? Vezes dE dt. É disso que nós então estamos falando. Ora, vamos escrever as equações de Maxwell no espaço livre. Elas têm essa forma aqui, rotacional de B igual a 1 sobre C ao quadrado dE dt e rotacional de E igual a menos dB dt. E as outras duas equações são essas duas. Como não existem cargas elétricas no vácuo, o divergente de E é igual a zero, o divergente de B é sempre igual a zero. Muito bem, então eu tenho 4 equações. Agora é uma questão de manipular essas equações. Não vou fazer isso, mas isso está na apostila para quem quiser, para quem tiver interesse, né? Como a partir daquelas equações, tomando o rotacional de uma, tomando o rotacional de outra e fazendo aqui algumas manipulações e levando em conta que divergente de B é igual a zero, divergente de E é igual a zero, Maxwell chegou a estas equações aqui. Equações que descrevem a propagação de ondas, porque o nome dessa equação é equação de ondas. Mas que ondas são essas? São ondas nas quais nós temos a propagação de campos elétricos e magnéticos. Por isso que se chamam ondas eletromagnéticas. E essas ondas se propagam com uma velocidade. Essa velocidade, na realidade, quando Maxwell efetuou as contas, ele concluiu que 1 sobre C era igual a raiz quadrada de ε0 e V0. E nós sabemos que esse C aqui é a velocidade da luz. Foi assim que Maxwell se deu conta que ele estava descrevendo ondas eletromagnéticas, luz, né, em particular. Né? O fato é de que essas ondas eletromagnéticas se propagam com a velocidade da luz.
o mais importante aqui é a análise de ondas harmônicas, onde o campo elétrico varia com o cosseno de K escalar R. K é o vetor de onda da onda, menos ômega t. Né? A mesma coisa para B0. E agora, ou melhor, e a mesma coisa para B. B igual a B0 vezes o cosseno de KR menos ômega t. K é o vetor de onda, ômega nós sabemos, né, é a frequência angular da onda. A frequência é tal que ômega é igual a 2 vezes π vezes ni. Ni é a frequência, a gente usa muito ni para frequência. Muito bem. O fato é que essas ondas têm certas características. Né? Em primeiro lugar, elas são ondas ditas transversais. A propagação se dá ao longo dessa direção, digamos, o eixo Z, né? E os campos, eles oscilam em direções que são perpendiculares a essa direção. Então, a direção da oscilação é perpendicular à direção de propagação da onda. Isso vale não somente para o campo E, quanto para o campo B também. Às vezes a gente usa também esse campo H, que é o campo de intensidade magnética. A gente vai daqui a pouco falar um pouco melhor sobre isso. Né? O fato é que estas ondas, elas têm basicamente duas características que são importantes. A primeira delas, né, é essa, é que são ondas transversais, como indica essa figura aqui. Né? O campo elétrico oscila numa direção que é uma direção perpendicular à direção de propagação da onda. Portanto, são ondas transversais. E essa condição aqui, da transversalidade, vem dessas duas equações, divergente de E igual a zero e divergente de B igual a zero. É só calcular lá e você vai concluir isso. A outra coisa, agora, utilizando esta identidade, né, uma lei, e substituindo aqui aquelas soluções, o que a gente conclui é que B é igual a K, né? K é o vetor que basicamente indica a direção e o sentido da propagação da onda, né? De forma que o que a gente vê aqui é que B é perpendicular à direção de propagação e é também perpendicular a E. Ou seja, E escalar B é só substituir ali, E escalar B igual a zero. Essas são as duas características da onda. Não? O campo elétrico é perpendicular, veja, ele é perpendicular ao campo B, e os dois são perpendiculares à direção de propagação da onda. Outro aspecto que vale a pena a gente chamar a atenção é para uma propriedade das ondas eletromagnéticas, né? Que é a polarização. Claro que se eu tenho um conjunto de ondas eletromagnéticas, em geral, essa polarização é igual a zero. Né? Vamos daqui a pouco chamar a atenção para isso. Ela não é polarizada, é isso que eu estou dizendo com isso. Né? É fácil perceber que existem soluções como essas aqui. Né? A onda se propaga de tal maneira a que os campos elétricos e magnéticos oscilam ao longo de planos bem definidos. Olha aqui. Esse plano aqui contendo os campos E e contendo o campo B. Esse tipo de polarização, na qual a orientação do campo magnético, quando oscila, está num plano, né, ao longo do tempo, se a gente olhar num determinado instante de tempo, parece um movimento, na verdade, ao longo de uma dimensão. Portanto, às vezes também se diz ondas linearmente polarizadas. Né? É um outro nome para ondas planas, né? Plano-polarizadas. Né? O fato é que essa aqui é uma possibilidade, né? Ela oscilar ao longo de um plano apenas. Mas a análise geral, que a gente não vai ter tempo de fazer, né, vai nos levar a outros tipos de polarização. Aqui, por exemplo, eu tenho uma polarização onde o plano de oscilação de um campo elétrico, né, ele forma um ângulo θ igual a π sobre 4 em relação a, veja, em relação a este plano, tomando esse eixo aqui como sendo o eixo y, 45 graus em relação, portanto, a esses dois eixos.
E é claro que o campo magnético ele é perpendicular ao campo elétrico, não é? O fato é que aqui temos um exemplo bem simples de polarização plana. É quando a diferença de fase entre as duas ondas elétrica e magnética obedecerem uma certa condição. Mas isso a gente não vai, na verdade, analisar aqui, né? No caso de uma polarização plana, você pode escrever o campo elétrico sob essa forma aqui, né? Onde esse epsilon aqui é um versor, né? É um versor numa determinada direção, né? Basicamente indicando uma direção, formando um certo ângulo θ, né? Ou com o eixo x ou com o eixo y, né? Mas aqui nós estamos considerando um ângulo θ com o eixo x, né? Muito bem. O fato é que temos, então, essa possibilidade de polarização plana, né? O campo elétrico e o campo magnético oscilarem em direções distintas, né? Formando linhas olhando de frente ou formando planos, né? Olhando a propagação da onda como um todo. De forma que nós podemos ter luz polarizada, como esta aqui, né? O campo elétrico oscila assim, mas ele se propaga ao longo de um plano, né? Nós temos também luz não polarizada. A luz solar, né? Ela é não polarizada, porque você tem ondas que oscilam, ondas planas que oscilam nos mais diferentes planos. O resultado é que nós dizemos essa luz é uma luz não polarizada. Pode faltar algumas componentes também, né? Nesse caso, ela é polarizada parcialmente, né? Muito bem, mas uma outra alternativa é termos, né, aqui uma solução relativamente geral, né, para x e y, mas ela pode ter também uma polarização circular. Veja só, o campo elétrico ele oscila e ele se propaga de tal maneira que a extremidade do campo elétrico, quando eu olho de frente, né, para a onda que caminha, ela vai descrever uma circunferência, né? Então é uma onda, e a mesma coisa no que diz respeito, né, ao campo magnético, né? Então essa é uma onda que é polarizada circularmente. Ela pode ser polarizada circularmente à direita e pode ser a polarização circular à direita, como esta aqui, né? E eu posso ter também uma polarização à esquerda, como esta aqui. E, eventualmente, quando tiver ondas polarizadas à direita e à esquerda, eu posso, com essas duas ondas, criar uma onda plano polarizada também. Muito bem, e existe o caso mais complexo de uma polarização elíptica, né? De forma que a curva agora é uma elipse. Eu estou olhando a onda quando ela vem na minha direção e eu vejo o campo elétrico, então, executando uma órbita, né? Olhando de frente, né? Que é uma elipse, né? Na realidade, não é uma elipse na medida em que ele se propaga. É isso que é por isso que eu tenho essa forma aqui da curva à medida que se propaga. Mas olhando de frente, né, da onda, o que a gente vê é uma elipse, ou o que a gente veria seria uma elipse, né? Muito bem, esse é o caso, então, de polarização elíptica. Bom, o fato é que as ondas harmônicas elas são caracterizadas, né, pelo comprimento de onda, lambda é igual a K dividido por 2π, ou ainda K igual a 2π sobre lambda, e o período da onda, e finalmente a frequência da onda, Ni. Ni é o inverso do período, é a unidade de medida da frequência é o Hertz, né? E, claro, o comprimento de onda, a gente usa uma unidade de medida de comprimento, né? O metro e assim por diante. O fato é que, se ômega, por outro lado, a frequência angular é igual a 2 vezes π vezes Ni. São características, né? O comprimento de onda é mais fácil entender, né? Depois de um comprimento lambda, você praticamente chega num outro máximo, pode ser num outro mínimo, por exemplo, né? A onda se torna indistinguível depois de uma distância lambda. Muito bem,
a velocidade das ondas eletromagnéticas se relaciona com a frequência e com o comprimento de onda, de acordo com essa expressão aqui. Todas as ondas eletromagnéticas, né, são tais que a velocidade, né, aqui a velocidade é v, mas pode ser uma velocidade c, que é a velocidade da luz no vácuo. V é a velocidade das ondas eletromagnéticas num determinado meio, né, que é igual a c dividido pelo índice de refração. Né? O fato é que, assim, temos uma relação entre a velocidade, a frequência e o comprimento de onda. Mas nós temos um número muito grande de ondas eletromagnéticas, formando o que nós chamamos de espectro eletromagnético. O espectro, a rigor, né, ele envolve ondas, né, tais que a sua frequência pode ir tendendo a zero, né, ou tendendo a infinito. A frequência, então, praticamente vai de zero, em princípio, né? Mas aí realmente nós não falaríamos assim. Quer dizer, a frequência é maior do que zero, né? E, claro, grandes frequências tendendo para o infinito. E decidimos, então, dividir o espectro eletromagnético, né, em 7 regiões, mas às vezes você tem uma subdivisão, né? Por exemplo, as ondas de rádio você pode dividir em ondas do tipo FM, AM, né? Ondas de rádio longas, curtas e assim por diante. Para a gente entender, né, a relevância do espectro eletromagnético, vamos assistir agora a este vídeo. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e observadas pela primeira vez por Heinrich Hertz. Elas são caracterizadas principalmente por sua frequência e seu equivalente comprimento de onda. Lembrando que a frequência νi, multiplicada pelo comprimento de onda lambda, é igual à velocidade da luz c. Ao conjunto de todas as frequências e comprimentos de onda é que damos o nome de espectro eletromagnético. Neste espectro, as ondas são divididas em 7 categorias: ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz, radiação ultravioleta, raios X e raios gama. Cada categoria do espectro eletromagnético tem características específicas. As ondas de rádio, por exemplo, são as de menor frequência e maior comprimento de onda, podendo variar desde 100.000 km a 1 metro de comprimento, ou 3 Hz a 300 MHz de frequência. Elas são utilizadas para comunicações em geral, como em rádios AM, rádios FM, rádios amadoras ou celulares. As micro-ondas variam de 1 metro a 1 milímetro, ou 300 MHz a 300 GHz. Uma de suas utilizações mais conhecidas é nos fornos de micro-ondas, onde são indicadas por possuírem 3 características. Elas são absorvidas pelos alimentos em geral, mais especificamente por moléculas polares como a água. São refletidas por metais, o que nos permite confiná-las no recipiente do forno, e conseguem atravessar uma gama bem grande de materiais que podem ser usados nas embalagens dos alimentos, como vidro, papel e plástico. As micro-ondas também são utilizadas em radares da polícia rodoviária e em comunicações como satélites, GPS, redes wireless e Bluetooth. Em 1967, descobriu-se que o universo está imerso num banho de radiação eletromagnética, a uma temperatura de aproximadamente 2,7 graus Kelvin, sendo que a intensidade dessa radiação é mais acentuada na região das micro-ondas. Por isso falamos de uma radiação cósmica de fundo. A terceira categoria do espectro eletromagnético é a radiação infravermelha, que é produzida por ondas eletromagnéticas de frequências próximas ao espectro visível, logo abaixo da região associada à luz vermelha. Seu comprimento de onda se situa entre 1 milímetro e 700 nanômetros. A radiação infravermelha pode ser subdividida em radiação infravermelha longínqua, ou FIR, radiação infravermelha moderada, ou MIR,
e infravermelho próximo, ou NIR, com comprimentos de onda mais próximos da luz vermelha. Sua utilização mais comum se dá nos controles remotos de televisão, mas é utilizada também em equipamentos para visão noturna. Isso porque o corpo humano emite radiação eletromagnética na região infravermelha a 37 graus Celsius. Assim, ao se detectar a radiação emitida e traduzindo-a em imagens, diferentes cores podem ser usadas para representar as diferentes temperaturas dos objetos. A radiação infravermelha é utilizada ainda em redes sem fio e no aquecimento de objetos. Chamamos de luz a parte do espectro eletromagnético que sensibiliza o sentido da visão e que tem comprimento de onda no intervalo entre 700 e 400 nanômetros. A luz visível é, assim como percebera Maxwell, apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Sua natureza ondulatória foi proposta, dentre outros, por Christian Huygens, uma teoria que ganhou força no início de 1800, com Young e Fresnel, que demonstravam claramente a natureza ondulatória da luz. Em seus experimentos de fendas duplas, a luz era projetada em um anteparo depois de passar por duas fendas e exibia um padrão de interferência típico de ondas, ou seja, a superposição de ondas oriundas de cada uma das fendas exibia máximos e mínimos de intensidade. Outra questão trazida pelo estudo da luz é a percepção das cores, uma capacidade inerente a alguns seres vivos de distinguir objetos com base na frequência, uma propriedade da luz característica das ondas eletromagnéticas. Outra categoria do espectro eletromagnético é a radiação ultravioleta. Esta se situa na extremidade superior do espectro da luz visível, acima da frequência associada ao violeta, por isso o nome ultravioleta. Seu comprimento de onda varia entre 400 e 10 nanômetros, com energias entre 3 e 124 electrovolts. A radiação ultravioleta pode ser dividida em 3 subclasses: UVA, UVB e UVC. A categoria UVA compreende a radiação eletromagnética cujo comprimento de onda se situa na faixa entre 400 e 315 nanômetros e é a menos perigosa. A categoria UVB se situa na faixa entre 315 e 280 nanômetros e produz queimaduras quando nos expomos em demasia aos raios solares. Já a categoria UVC, entre 280 e 10 nanômetros, é extremamente prejudicial à saúde. O Sol emite intensamente as radiações ultravioleta, porém, a Terra possui um escudo protetor na atmosfera constituído por moléculas de oxigênio. Esse escudo protetor é a camada de ozônio, que é composta por oxigênio molecular e ozônio, e absorve até 99% da radiação UVC, que é a mais danosa ao ser humano. A camada de ozônio absorve também parte da radiação UVB e permite a passagem de praticamente toda a componente UVA da radiação que chega à superfície terrestre. Os raios ultravioleta podem ser usados em lâmpadas para, por exemplo, esterilizar ferramentas em hospitais e laboratórios e atuar no processo de pasteurização de sucos de fruta. A sexta categoria do espectro eletromagnético é a dos raios X, que foram descobertos quase que acidentalmente por Röntgen, no final do século XIX. O comprimento de onda dos raios X se situa na faixa entre 10 e 0,01 nanômetros. Por terem comprimentos de onda muito pequenos, não é possível, por sua frequência de radiação, distingui-los dos raios gama. A maneira mais comum de distingui-los é a partir da sua origem. Assim, nos referimos aos raios X como a radiação emitida por elétrons. Por exemplo, quando um feixe de elétrons de alta energia atinge um ânodo de metal, ele pode colidir com um dos elétrons das camadas mais internas dos átomos, arrancando-o e deixando uma posição vacante. Ao ocupar essa posição, um elétron de uma camada mais externa emitirá um fóton com frequência na região dos raios X. Os raios X são parte do conjunto de radiações ditas ionizantes, que são aquelas em que partículas ou ondas são capazes de ionizar átomos e moléculas e que apresentam risco à saúde. A radiação alfa, a beta ou a gama são exemplos de radiação ionizante. Os raios X podem ser classificados em duas subclasses, os raios ditos moles e os duros.
Na primeira, inserimos os raios cuja energia se situa entre 0,12 e 12 keV, com comprimento de onda de 10 a 0,1 nanômetros. Esses raios não têm energia suficiente para atravessar sólidos e por isso são utilizados na medicina para visualização de ossos. Os raios-x duros são aqueles cuja energia se situa entre 12 e 120 keV, com comprimento de onda de 0,1 a 0,01 nanômetros. Tais raios conseguem penetrar objetos sólidos, sendo, portanto, úteis na radiografia de objetos. A última categoria do espectro eletromagnético é a dos raios gama, que são os de onda de maior frequência. De acordo com a teoria corpuscular da luz, eles são compostos por fótons energéticos e têm energia suficiente para ionizar quase todos os átomos e moléculas. Ao fazê-lo, alteram a constituição da matéria, em particular das moléculas das quais o nosso corpo é composto, representando, assim, um altíssimo risco para a saúde. Atualmente, dividimos os raios gama em duas subclasses. A primeira é denominada simplesmente raios gama e é definida como a radiação proveniente do núcleo de elementos químicos, tais como urânio e plutônio, que a produzem em profusão. A segunda subclasse é a componente eletromagnética dos raios cósmicos, que tem a radiação mais energética dentre todas, não havendo limite para sua energia. O processo de emissão da radiação gama é análogo ao da emissão da radiação eletromagnética pelos átomos. No processo de transição de um nível excitado para um nível de energia mais baixo, o núcleo emite um fóton, nesse caso, um fóton muito energético. A radiação gama é a mais penetrante de todas, por isso ela representa um risco tão alto à saúde, o que está intimamente associado ao seu grande poder de ionização. Conhecer as ondas eletromagnéticas e suas categorias, especificidades e particularidades nos ajuda a entender melhor a física e suas aplicações. Sejam os raios solares, as ondas dos rádios, os fornos de micro-ondas, os raios-x, o wireless ou a série de exemplos que pudemos ver e que estão presentes em nosso dia a dia.